o poder mais forte e mais sinistro no Oriente. A Assíria devora todas as nações que estão no seu caminho. A Assíria trata duramente seus cativos, cortando seus membros, orelhas, nariz e lábios, e os obrigam a fazer o trabalho. Soldados inimigos são rotineiramente cegados, têm suas línguas cortadas, são esfolados, queimados vivos ou espetados em estacas. Poucas nações se atrevem a desafiar abertamente a Assíria. Ezequias, rei de Judá, revoltou-se contra a Síria, recusando-se a pagar os seus impostos elevados. Em resposta, o rei Senaqueribe atacou a Judá depois de ter destruído o reino do norte de Israel. Uma cidade após a outra, dentro da fronteira de Judá, caía com crueldade da Síria. E logo, a única cidade restante era Jerusalém. A aniquilação de Judá parecia certa. O comandante supremo se aproximou do muro da cidade para se reunir com funcionários de Ezequias e leu uma carta de Senaqueribe em voz alta para que as pessoas da cidade ouvissem, e começou a lançar insultos contra Ezequias e o Deus de Israel. Quando o rei ouviu isso, rasgou suas roupas, entrando no templo e espalhando a carta ameaçadora diante de Deus. O rei clamou a Deus, dizendo: Inclina os vossos ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre seus olhos, ó Senhor, e vê, e ouça as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus, tu somente. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado, e pela manhã, ao despertar, o poderoso Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco de Jerusalém e retornou para a Síria. Pouco tempo depois, Senaqueribe estava adorando no templo do seu deus Nisroch, quando 2 de seus filhos o feriram com espada e o mataram. E seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. E assim, o que Deus disse através do profeta Isaías aconteceu. O rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Os anjos é a força dos céus atuando no meio dos humanos. Você vê o registro de anjos em toda a Bíblia, desde lá do começo da caminhada do povo de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas tem um dos casos mais conhecidos, que se encontra em Isaías 36, que é o caso do único anjo que em uma única noite matou 185 soldados do exército inimigo de Israel, do exército da Síria. Então, os anjos, eles são reais, e são eles que operam milagres, são eles que dão livramento, são eles que acompanham a vida daqueles que crerem na eternidade, que crê em nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar lendo aqui em Hebreus 1, a partir do verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço dos que herdam a salvação? Está falando de anjos. Foram os anjos que providenciou a comida para Jesus lá no deserto. Isso significa dizer que providenciará para você também. Foram os anjos que proveu ou reuniu, dominou a natureza,
a partir através da fé de Jesus, para Pedro fazer a pesca maravilhosa. Isto significa dizer que o mesmo ele fará para você também. Porque o próprio Jesus disse que as obras que ele fez, você fará também. Foram os anjos que estiveram acompanhando no ministério de todos os homens que enfrentaram desafios. No caso de Josué, os anjos lutaram a favor de Josué, a ponto de Josué não entender que se tratava de um anjo e disse: quem é você? Você é um dos nossos ou é um contra nós? Então o anjo disse: calma, Josué, eu sou o anjo enviado, eu sou o representante do exército celestial, sou enviado para lutar a seu favor. Então, obviamente, aqueles que os anjos estão lutando a favor dele, esse não pode perder batalha. Então, hoje, em nossos dias atuais, os anjos continuam a serviço dos que herdam a salvação. São os anjos que realizam milagres. Nós temos muitas igrejas, muitos homens de Deus em nossa geração, que os seus ministérios acontecem muitos milagres. E quem é que realiza os milagres? São os anjos. Nós temos um dos homens mais usados por Deus, aquele que, segundo a opinião de muitos, o que mais se assemelha ao próprio Jesus é o profeta TB Joshua, lá da Nigéria. Meu filho precisa de cirurgia. Seus joelhos estão dobrados e deformados. Ele precisa ser operado, porque ele cai toda hora, homem de Deus. A perna desse menininho está presa a uma bota e um aparelho ortopédico especial para manter unidos seus ossos defeituosos em seus lugares. Ele tem vivido com essa engenhoca desconfortável. Homem de Deus, meu filho precisa de uma cirurgia, porque seus joelhos estão dobrados e ele cai constantemente. Por favor, homem de Deus, ajude-o. Ajude meu filho. Ajude-o. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, operando nesse lugar e na vida desse menino. E esse menino caminha livre, dando seu testemunho. Não há impossíveis para Deus. Veja, ele está correndo. Quem vive? Quem vive? Essa é a prova de que Cristo operou hoje. Max, que constantemente costumava cair agora, corre para a glória de Deus, demonstrando o magnífico, incomparável poder da cura de Deus. Jesus Cristo, obrigada pelo que fizeste ao meu filho. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Deus Pai. Acabamos de ver um milagre espetacular. Deus também vai fazer por você. Então, os milagres que acontecem no ministério daquele homem é uma coisa maravilhosa. E o que acontece lá deveria acontecer em todo mundo. Então, por que não acontece em todo mundo? Por falta de fé. Porque os anjos só trabalham a serviço dos que herdam a salvação. Então você vê milagres maravilhosos realizados ali, são os anjos que realizam. Então é necessário que nós ativamos a nossa consciência e creiamos. Nós não devemos estar nos dirigindo a anjo. O apóstolo Paulo combateu essa ideia que alguém pudesse se dirigir ao anjo como se fosse um culto de adoração ao anjo, estar ali em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 18 em diante. Não. Os anjos, eles estão a serviço dos que herdam a salvação, a nosso serviço. Nós não devemos o adorar a eles, ou se dirigir a eles, mas sim se dirigir a Cristo, porque na medida que a nossa fé está firme em Cristo, os anjos agem a nosso serviço, porque os anjos foram designados para esse